Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje, encerrando o assunto operações entre intervalos reais, nós vamos trabalhar sobre a chamada operação de diferença. Em aulas anteriores, a gente já falou sobre a operação de união e de intersecção e nessa aula, para encerrar esse assunto, a gente vai ver como é que a gente faz a diferença entre dois intervalos reais. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Para essa aula, então, sobre diferença, eu gostaria de lembrar que a gente já viu o assunto união e intersecção de intervalos reais em aulas anteriores. O link está aí na descrição do vídeo. Eu quero, logo de início, pedir para você bastante cuidado quando você for trabalhar a operação de diferença entre intervalos ou entre conjuntos numéricos como um todo. Lembrando que o intervalo real nada mais é do que um subconjunto dos números reais. E se ele é um subconjunto, ele também é um conjunto. Logo, operar intervalos reais é operar conjuntos reais. Que cuidado, então, que eu tenho que tomar com isso? O seguinte, toda vez que eu vou fazer uma operação de união entre um conjunto A e um conjunto B, se eu fizer a união entre A e B e a união entre B e A, eu tenho exatamente a mesma coisa. O que significa isso? Se você escrever A união com B ou escrever B união com A, você obtém o mesmo resultado, o mesmo conjunto. E essa regra também vale para a intersecção entre conjuntos. Então, fazer o conjunto A intersecção com B e o conjunto B intersecção com A é a mesma coisa, eu obtenho o mesmo intervalo. Vale tanto a ida quanto a volta. Porém, isso nem sempre acontece, e na maioria dos casos não vai acontecer, com a diferença entre conjuntos. A gente já viu isso quando lá na aula onde a gente falou sobre operações entre conjuntos, a gente explicou pela primeira vez a diferença entre conjuntos, mas vamos ver na prática como é que isso vale para intervalos reais. Dá uma olhadinha, vamos ver os 3 exemplos a seguir. Se eu tiver, então, que trabalhar a diferença entre um conjunto A, o conjunto A que vai de 3 até 8 e o conjunto B que vai de menos infinito até 5, como é que ficaria o conjunto A diferença com B, ou seja, a diferença entre o conjunto A e B? Eu traço lá uma retinha e conforme eu falei lá na aula anterior, se é o conjunto A diferença com B, do conjunto A que está aqui, eu vou apagar e tirar fora todo o conjunto B, ó, que está. Então, eu vou tirar fora isso. E se eu vou tirar fora isso, eu vou tirar fora toda essa parte, daqui para cá, eu não vou ter nada. O número 5, daqui a pouco a gente fala isso. Eu vou ficar, então, aqui com os números que estão entre 5 e 8. Olha aqui, ó, com essa parte. E eu desenhei ela aqui. O que acontece? O número 8 vai ser bolinha fechada, porque aqui ele era bolinha fechada e eu não tirei ele, porque ele não estava no B. Porém, o número 5 vai ser bolinha aberta, visto que ele estava aqui e eu tirei ele de cá. Tirar, então, todo mundo que está no B significa tirar o 5 também. Logo, o conjunto A diferença com B vai ser o conjunto que vai de 5 até 8. Ele vai ser aberto em 5 e fechado em 8. Vamos representar isso aí na retinha. Tá lá, ó. Eu tirei toda essa parte aqui que era o B. Tirei todo mundo daqui. Basta pegar uma borracha e apagar. Ficou o buraco do 5 aqui. Por que ficou o buraquinho? Porque o 5 estava aqui, então tirei ele. Automaticamente eu represento, então, o conjunto A diferença com B assim. E a gente já viu que eu posso representar ele como o conjunto de todos os números reais, de tal maneira que eles são maiores do que 5 e menores ou iguais a 8. Vamos deixar mais bonitinho. Tá aí, pessoal. Quando então eu tiver diferença entre conjuntos, onde um faz uma ligação com o outro, mas é uma intersecção aí de apenas uma parte, é assim. Esse é o conjunto A diferença com B. Como é que ficaria, então, no caso, o conjunto B diferença com A? E aí a gente já falou que não necessariamente é igual, e nesse caso não será. No caso, então, para fazer o conjunto B diferença com A, o que eu devo fazer? Desse conjunto todo aqui, ó, que é o conjunto B, o que eu devo tirar é essa parte aqui, ó, que é o A. Então, toda essa parte vai embora, vai fora.
Então, se eu tiver aqui, ó, eu vou sair do menos infinito, eu vou sair aqui, ó, do menos infinito. Vou chegar, vou traçar aqui embaixo, tá? Vou chegar até o 3 aqui, ó. Até o 3. Porque toda essa parte aqui eu tirei fora, ou seja, essa parte aqui não vai ninguém. Daqui nem me interessava porque não tinha nenhum dos dois. Agora, o 3 estará no conjunto, sim ou não? Essa é a dúvida. Bom, como o 3 estava no A, eu tirei ele daqui. Logo, então, eu vou ter bolinha aberta. O conjunto B, diferença com A, vai ser, então, toda essa parte do B. E eu não vou considerar o 3, visto que ele estava aqui no A e eu tirei B, diferença com A. Como é que eu represento isso no formato de intervalos? São os números que vão de menos infinito até 3. E veja bem, aberto em menos infinito, aberto em 3. E eu também posso representar isso como o conjunto de todos os números que são reais, né? Tá aqui, ó, todos os números reais, de tal maneira que esses números são menores, olha lá, menores do que 3. Reforçando, bem importante aqui, a gente tem o seguinte, quando eu faço a diferença de dois conjuntos, eu pego o conjunto, no caso aqui, B, e tiro todo mundo do A. É como se eu pegasse uma borracha aqui e apagasse isso aqui, ó. É isso que eu quero fazer. E no caso do 3, fica a bolinha aberta aqui, ó. Por que que fica a bolinha aberta? Porque o 3 estava aqui, então eu vou apagar ele daqui. Tá legal? O que que acontece, porém, se os conjuntos estiverem totalmente um dentro do outro? Interessante, preste atenção para não confundir nesse caso. Vamos pegar o mesmo exemplo que a gente utilizou lá nas aulas anteriores, de um conjunto A que vai de menos 3 até 9, né, fechado em menos 3, aberto em 9, e um conjunto B que vai de 2 até 6, aberto em 2 e fechado em 6. A pergunta é como é que ficaria o conjunto A, diferença com B. Ou seja, eu vou pegar todo o conjunto A que está aqui e eu vou apagar essa parte aqui, ó, do meio, porque essa parte é o conjunto B. Eu vou jogá-la fora, essa parte não me presta mais. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou sair daqui do menos 3, vou vir até o 2, essa parte do meio eu apaguei, porque é o conjunto B. Depois eu vou sair do 6 e vou até o 9. Agora, o que que acontece com os números menos 3, 2, 6 e 9? O menos 3 estava no A, é bolinha fechada, e vai continuar, porque eu não apaguei ele. O 2 estava no A, tá aqui, e ele vai continuar bolinha fechada. Professor, por que que o 2 é bolinha fechada? Aqui eu estou apagando os números que estão em B. O 2 não estava no B. Se ele não estava no B, eu não tiro ele do A. Porque eu estou fazendo A diferença com B. Eu estou apagando quem estava em B. O 2 não estava no B, logo ele continua. O 6, porém, estava no B. Como ele estava no B, eu vou apagar ele, vai ficar a bolinha aberta. E o 9 não estava em nenhum dos dois, então ele não continua. O que que aconteceu então? Ficou esses dois pedaços de conjuntos aqui, que constituem um novo conjunto que a gente vai chamar de conjunto A, diferença com B. Novamente, olha lá, eu tirei essa parte aqui, que é o conjunto B, ó. Tirei isso aqui fora. E eu fiquei, então, com esses dois pedaços. Tá legal? Eu posso representar ele dessa maneira. Lá na aula de união de conjuntos a gente já falou como é que a gente representa assim. Então, olha, é o conjunto A unido, nesse caso, com o conjunto B. E é unido mesmo, pessoal, porque apesar de ser diferença aqui, ó, eu fiquei com esse conjunto e esse conjunto ao mesmo tempo. Ou seja, aqui, né, um número pode estar aqui ou aqui. Ele não pode estar nos dois ao mesmo tempo, por isso que não é intersecção. Nada consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu tenho aqui ou aqui, união. E eu também posso representar isso dessa maneira na forma algébrica. São os conjunto dos números reais que vão de menos 3 até 2, fechado em menos 3, fechado em 2, ou, lembrando que união aqui representa a palavra ou, que vai de 6 até 9. Tá aí, então, o conjunto A diferença com B. Porém, como é que fica o conjunto B diferença com A? Ou seja, do B eu vou tirar todo A. Olha o que acontece agora. O conjunto B é esse cara aqui. E eu vou apagar
todo mundo aqui do conjunto A. Nesse caso, então, como é que fica? Apaguei todo mundo. Logo, não sobrou ninguém. E se não sobrou ninguém, eu vou falar então que o conjunto B diferença com A é o conjunto vazio. Já que o conjunto B estava totalmente dentro do conjunto A, eu estou fazendo agora aqui B diferença com A. Imagine que B é a cidade e A é o estado, usando a mesma analogia que a gente já usou em outros casos. Você agora vai apagar todo o estado. Infelizmente, a cidade vai junto. Então não sobra ninguém. Então no caso de B diferença com A, eu vou obter o conjunto vazio, que eu também posso representar assim. Terceiro e último caso, o que vai acontecer se a gente tiver conjuntos disjuntos, como é esse caso que a gente já mostrou nas aulas anteriores? Esse é o mais simples possível, porque se você tiver que fazer o A diferença com B, significa que daqui do conjunto A, eu vou apagar todo o conjunto B. Bom, mas o conjunto B, professor, está aqui fora, ó, então não vou apagar ninguém. O que vai acontecer, então, é que do conjunto A, eu vou ficar somente com o conjunto A. Então, na prática, quando conjuntos são disjuntos, aqui eu estou apagando o B, ó, mas o conjunto A só estava aqui. Então, não apaguei ninguém. O A diferença com B acaba sendo o próprio conjunto A. E a mesma lógica vai valer para o conjunto B diferença com A. Se do B diferença com A, eu tenho o conjunto B que está aqui, eu vou apagar todo o conjunto A. Ou seja, acaba me sobrando todo o conjunto B cheinho aqui, ó. Então, o B diferença com A acaba sendo o próprio conjunto B, que eu posso representar assim também. Isso só acontece quando os conjuntos são disjuntos. E com isso, eu encerro essa aula falando da importância da gente traçar esses intervalos reais na forma geométrica. Espero que tenha ficado bem mais visual para vocês e que vocês tenham entendido que quanto mais visual, melhor. Ah, professor, eu tenho mais facilidade no outro formato. Faça. Eu recomendo que você faça na forma geométrica. Espero então que vocês tenham aproveitado. Peço que assistam as outras aulas aí também, se ficou dúvidas. Podem deixar dúvidas aí no canal também, entre em contato com a gente. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.